Olá, turma. A gente viu a parte 1 da conferência 3, que foi o estado metabólico alimentado, e agora a gente vai ver o que acontece no jejum. Quando a gente viu o estado alimentado, nós vimos que quem estava lá sinalizando para que tudo acontecesse era a insulina. Então, naturalmente, quando o indivíduo passa um tempo sem se alimentar, o que vai acontecer? Os níveis de insulina eles vão cair e os níveis de glucagon eles vão aumentar. E aí o glucagon ele vai sinalizar para alguns tecidos, especialmente para o tecido adiposo e para o fígado, os eventos que devem acontecer, que vão ser eventos catabólicos para disponibilizar energia para os tecidos. E, juntamente com o glucagon, também há o trabalho da epinefrina, do cortisol, que são ações, que são hormônios, né, que a gente diz que se opõem às ações da insulina, ou seja, eles são hormônios contrarregulatórios da insulina. E pensando nesse ponto, o próprio GH, né, o hormônio do crescimento, ele também vai fazer, ele tem um papel também catabólico, ok? Então, qual é o principal intuito do glucagon, né, da liberação do glucagon? É de manter os níveis de glicose sanguínea. Então, o glucagon ele tem um propósito muito importante. Daí a sinalização dele ser bem potente aonde? No fígado. Então, o glucagon ele sinaliza especialmente no fígado, mas ele também sinaliza lá no tecido adiposo. E aí a gente vai ver o que vai acontecer no metabolismo dos macronutrientes com a sinalização do glucagon e de outros, né, hormônios catabólicos, mas especialmente vamos destacar o glucagon, para vocês poderem entender o que vai acontecer nesse estado metabólico. Bom, então, quando a gente pensa no estímulo de liberação de glucagon, o principal estímulo de liberação do glucagon é realmente a queda na glicemia. Então, quando as células alfa-pancreáticas, elas percebem a queda da glicemia, vai haver sinalização para que esse glucagon ele seja liberado. Não só a queda da glicemia, mas sendo um importante estímulo, alguns aminoácidos também podem estimular essa síntese e liberação do glucagon, assim como a epinefrina. Então, quando o indivíduo está em situações de estresse, né, o indivíduo teve algum trauma, ou então ele está praticando exercício, a adrenalina ela vai ser liberada. E a adrenalina, uma vez na corrente sanguínea, ela também estimula a liberação de glucagon. E aí eles são hormônios que vão trabalhar sinergicamente para o catabolismo, para disponibilizar macronutrientes, né, ou seja, nutrientes, para geração de energia nos diferentes tecidos. A sinalização do glucagon vai alterar o metabolismo dos macronutrientes. Então, quando a gente pensa no metabolismo de carboidratos, o que vai acontecer? Vai aumentar o processo de glicogenólise, ou seja, a quebra do glicogênio corporal armazenado, e vai aumentar também a gliconeogênese, que é a síntese de glicose a partir de outros substratos que não são carboidratos. Já no metabolismo de lipídio, o que vai acontecer é realmente a lipólise, ou seja, a mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo e a oxidação desses ácidos graxos, especialmente no fígado, porque o fígado ele vai ser, nesse momento de jejum, um grande consumidor de ácidos graxos para a fonte de energia. E aí, através da beta-oxidação, esses ácidos graxos vão gerar uma grande quantidade de acetilcoenzima A, e esse acetilcoenzima A, ele vai entrar no ciclo de Krebs, vai gerar cofatores reduzidos, né, o NADH e o FADH2, além de um ATP, e depois lá na CTE vai ser produzida uma grande quantidade de ATP. Quando a gente pensa em metabolismo de lipídio, como a degradação de ácidos graxos gera uma quantidade grande de acetil-CoA, parte desse acetil-CoA pela sinalização do glucagon vai levar à formação de corpos cetônicos. E o processo de lipólise no tecido adiposo, ele vai gerar não só os ácidos graxos, que vai cair na corrente sanguínea para ser aproveitado pelos tecidos, mas também vai gerar glicerol, que vai ser um dos substratos para a gliconeogênese.
Quando a gente pensa no metabolismo de proteínas, aí realmente o que vai acontecer é a proteólise, né? É o catabolismo de proteínas teciduais para que os aminoácidos eles sejam disponibilizados e especialmente captados pelo fígado para o processo de gliconeogênese. Então, a manutenção da glicemia sanguínea é um ponto muito importante, porque é a partir dessa glicose que vai estar no sangue que os tecidos que são dependentes de glicose, eles vão poder continuar a gerar energia, né? Especialmente o cérebro e aqueles tecidos que são desprovidos de mitocôndrias. Nessa imagem, a gente vê aqui uma célula do tecido hepático, né? Então, a célula do fígado e os processos que estão acontecendo nesse momento de sinalização do glucagon. Então, assim, antes de eu mostrar aqui a figura, é importante a gente ter em mente, né? Se o glucagon está sinalizando no fígado, o que, que vai acontecer? Obviamente, vai ter o aumento da glicogenólise, né, da quebra do glicogênio que estava armazenado, para liberação de glicose, especialmente para essa glicose e para a corrente sanguínea. Além disso, vai ter o processo de gliconeogênese, né? A gliconeogênese ela vai precisar estar acontecendo também para contribuir para a manutenção da glicemia. Com o passar do tempo, né, com o aumento da utilização de ácidos graxos, acaba tendo a formação de corpos cetônicos. Aqui na figura não está sinalizado, mas acontece também o estímulo para o ciclo da ureia. E essa via aqui, gente, a glicólise, ela é diminuída nesse estado metabólico. Então, a via glicolítica ela é bastante reduzida, né, e até inibida no fígado, para que o fígado não utilize glicose como fonte de energia, uma vez que ele precisa produzir glicose para liberar para os tecidos consumirem, ok? Então, vamos ver como é que acontece. No tecido hepático, a glicose ela entra através de um transportador, o GLUT2. Então, só que esse transportador GLUT2, ele precisa que tenha muita glicose no lado externo para poder essa glicose ela ser captada e passar para o meio interno, ou seja, para dentro da célula do hepatócito. Nessa situação, o que está acontecendo é a queda na glicemia, então tem menos glicose. Consequentemente, esse transportador GLUT2 ele vai captar menos glicose. E além disso, o glucagon ele vai sinalizar para o bloqueio, né, para a redução aí dessa via glicolítica, pela aqueles processos de regulação que a gente viu lá em metabolismo, ok? O fato é que, mesmo assim, o piruvato ele vai ser produzido. Por quê? Porque o fígado, nesse momento, ele vai estar captando glicerol, que tá vindo do tecido adiposo, né? Porque está tendo lipólise lá no tecido adiposo. Então, o fígado capta glicerol. O lactato ele está sendo produzido pelos tecidos extrahepáticos e está sendo captado pelo fígado. O lactato ele pode ser oxidado e ser convertido em piruvato pelaquela mesma enzima, lactato desidrogenase, que faz o caminho inverso. E a alanina, ela também está sendo produzida nos tecidos, especialmente no músculo, oriundo da degradação de proteínas musculares e processo de transaminação. Então, essa alanina ela está sendo produzida e o fígado está captando. E a alanina, ela facilmente vira o seu cetoácido piruvato quando é perdido esse grupamento amino que está aqui nesse aminoácido. Então, o piruvato ele vai ser formado. E aí, uma vez o piruvato tendo sido formado, ele vai ser carboxilado e vai formar o oxalacetato. Esse, por sua vez, é transformado em fosfenolpiruvato e aí a gliconeogênese ela vai seguir, né, no caminho para a produção da glicose para que o fígado possa liberar na corrente sanguínea. E por que o fígado é o único, né, capaz de realmente manter a glicemia, principalmente nesses estados iniciais de jejum? Porque ele é o único que tem a enzima glicose 6-fosfatase, que tira o fosfato da glicose 6-fosfato e deixa ela livre na corrente sanguínea. Os rins, eles também conseguem fazer gliconeogênese, né? Mas no início, os rins, eles fazem gliconeogênese mais para o consumo próprio, né? Eles produzem glicose para eles mesmos, para o córtex mesmo utilizar como fonte de energia. Mas
ele também, né, com o tempo de jejum, com o prolongamento do jejum, ele pode auxiliar aí na manutenção da glicemia sanguínea. Bom, quando o fígado está fazendo esse processo de gliconeogênese, o que está acontecendo? Ele vai estar utilizando ácidos graxos como fonte de energia. Então, os ácidos graxos, né, que foram degradados lá do tecido adiposo, que vieram no sangue, ligados à albumina, eles chegam no tecido hepático. E lá ele vai ser oxidado, vai sofrer aquelas etapas, né, até a beta-oxidação para gerar acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A precisa entrar no ciclo de Krebs para gerar energia. Só que nesse momento, o oxalacetato está sendo muito desviado para a gliconeogênese. Então, o que acontece? Vai ter um acúmulo de acetilcoenzima A. E esse acúmulo de acetilcoenzima A dentro da mitocôndria, com a sinalização do glucagon, leva à formação de corpos cetônicos. Sendo que assim que começa o jejum, essa formação de corpos cetônicos ainda é pequena, né? Não é suficiente para fornecer energia para os tecidos ainda, né? Ainda é pequena essa formação, ao passo que a formação de glicose pela gliconeogênese ela é muito alta. Então, o que mantém os tecidos nesse início de jejum é realmente a gliconeogênese, ok? E aí, obviamente, se está tendo muita glicogenólise, né? Ou seja, quebra do glicogênio para disponibilização de glicose, naturalmente a síntese do glicogênio, a glicogênese, ela vai estar reduzida, ok? A gente acabou de ver o que acontecia dentro do hepatócito. Então, a gente viu um destaque da célula hepática, de todos os processos que aconteciam lá no fígado com a sinalização do glucagon. No entanto, quando a gente pensa em jejum, a gente divide o jejum ao longo do tempo. Então, existe o jejum, né, das vias metabólicas que vão ser acionadas logo após o período pós-prandial, ou seja, que seria aquele período depois do estado absortivo. Então, que a gente diz, né, costuma dizer que é de 6 a 8 horas depois da primeira refeição. Então, nesse momento, o que está acontecendo? Nesse momento, o que vai estar acontecendo muito, principalmente no fígado, é o quê? É a degradação de glicogênio, ou seja, a glicogenólise. É isso que vai estar acontecendo lá. Então, o fígado ele vai estar degradando o seu glicogênio para gerar glicose, para essa glicose ela ir para os tecidos, ok? Especialmente que tecidos? Para o tecido cerebral, onde lá ele vai ser utilizado como fonte de energia, né, na via glicolítica, que vai gerar CO2 e água. A glicose ela também está servindo muito para o músculo, então nesse momento o músculo está captando glicose, né, utilizando também como fonte de energia. E aí, nesse momento de repouso, o músculo ele acaba formando, utilizando o carboidrato e fazendo transaminações, porque já vai ter um início de proteólise aí, e aí essa proteólise vai liberar aminoácidos para que o próprio fígado capte esses aminoácidos. Então, vocês lembram que a gente não pode liberar amônia livre na corrente sanguínea, então a degradação de proteínas vai fazer com que haja processos de transaminação, formando outros aminoácidos para ser liberado na corrente sanguínea. Quando o indivíduo está no repouso, é formado uma maior quantidade de glutamina em relação à alanina, mas a alanina também é formada. Então, quando a proteólise acontece, por exemplo, né, o músculo ele pode liberar alanina, e essa alanina, que é um aminoácido, né, vai ser captado pelo fígado, e lá o fígado ele vai reaproveitar para a gliconeogênese, da forma que eu já expliquei na figura anterior. Além disso, a glicose que está indo para os tecidos que são desprovidos de mitocôndria, como por exemplo os eritrócitos, lá está sendo gerado lactato, e aí esse lactato ele vai ser captado também pelo fígado e ele vai ser também aproveitado para o processo de gliconeogênese. Então, nesse momento, nesse estágio aí, né, pós-prandial, o que vai acontecer especialmente é isso daqui. Vai ser mais degradação de glicogênio para poder disponibilizar energia, né, para os demais tecidos. E aí, obviamente, quem está estimulando que tudo isso aconteça é o glucagon, que foi liberado pelas células alfa pancreáticas, uma vez que teve queda na glicemia sanguínea.
Então, quando o indivíduo está no período de jejum e esse jejum vai se prolongando, outras vias são acionadas. Então, se a gente pensar que depois de 8, né, a 12 horas de jejum, os estoques de glicogênio hepático eles já não vão estar mais lá conseguindo manter a glicemia sanguínea. Já vai ter, ó, a gente olhar aqui a figurinha, nem tem mais a contribuição de glicogenólise para a manutenção da glicemia sanguínea. Ao invés disso, o que é que está acontecendo no fígado? Bom, o fígado ele vai precisar manter a glicemia sanguínea. Para isso, ele vai estar aproveitando os substratos de gliconeogênese para formar gliconeogênese ou para formar glicose. E ele vai estar utilizando como fonte de energia os alfa-cetoácidos dos aminoácidos. Então, vai ter proteólise de tecido de proteínas hepáticas para liberar aminoácido. Esse aminoácido vai ser desaminado aqui no fígado ou transaminado. E os alfa-cetoácidos vão entrar no ciclo de Krebs para fornecer energia. Então, é o que está acontecendo aqui. Além disso, o fígado ele vai utilizar a energia de ácidos graxos. Então, muitos ácidos graxos vão ser captados pelo fígado. E o fígado vai utilizar esse ácido graxo como fonte de energia. E como é que isso é possível? Isso é possível porque o glucagon está sinalizando necessidade de pouso, que é hora de mobilizar os triacilgliceróis que estão ali armazenados. Para isso, é acionada uma cascata de enzimas após a enzimas e proteínas, né, após a ligação do glucagon ao receptor, né, dele no tecido adiposo, que aí vai acionar. Vocês lembram daquela via que a gente aprende bem direitinho em metabolismo? Então, quando o glucagon se liga, vai acionar as proteínas G, vão ativar a proteína G, que ativa a adenilato ciclase, que transforma a ATP em AMP ciclo. A AMP ciclo vai ativar a PKA e a PKA vai, por sua vez, fosforilar várias proteínas, entre elas as enzimas de lipólise, como a TGL, MGL, a lipase hormônio sensível, perilipinas, e isso vai originar o quê? A degradação do triacilglicerol em ácidos graxos e glicerol. Glicerol é aproveitado no fígado, né? Vocês sabem que o fígado tem a enzima que consegue fosforilar o glicerol, e aí ele vai virar o glicerol fosfato. E também a gente sabe que o glicerol ele pode ser aproveitado pela gliconeogênese, né? Ele entra naquele ponto de hidroxiacetona fosfato e aí ele consegue ser reconvertido à glicose. Então, ele também é um substrato de gliconeogênese. O fígado também vai utilizar o lactato, né? Uma vez que ele está sintetizando glicose via gliconeogênese e está mandando para os tecidos extrahepáticos desprovidos de glicose, eles aproveitam e devolvem o lactato. E o lactato ele é reaproveitado para a síntese de glicose, né? Para a gliconeogênese. No tecido cerebral, nesse momento, o fígado continua disponibilizando uma grande quantidade de glicose. Essa quantidade de glicose ela é decorrente de grande proteólise, né? Então, nesse período de depois de 8, 12, até os primeiros dias, especialmente até a primeira semana, vai ter muita proteólise para disponibilizar aminoácidos, né? Aqui ó, no tecido no intestino também, né, nos enterócitos, eles vão estar liberando aminoácidos para eles serem aproveitados para a gliconeogênese, ok? Mas nesse momento, como o fígado está utilizando muitos ácidos graxos para gerar energia para ele mesmo, acaba acumulando acetilcoenzima A. E aí esse acúmulo de acetilcoenzima A, guiado pela sinalização de glucagon, vai levar à formação de corpos cetônicos. Nesse momento, a formação de corpos cetônicos ainda é baixa, né? Mas o cérebro já consegue aproveitar um pouco de corpos cetônicos para poder gerar, para se manter, né? Como fonte de energia. Mas no início, né, até a primeira semana, a grande fonte de energia do cérebro ainda é a glicose, né? E também dos tecidos desprovidos de mitocôndria, ok? Então ainda vai ser a grande demanda da glicose. Então aqui, como vocês podem ver no músculo, o que está acontecendo? Muita proteólise muscular e muita formação de glutamina. Essa glutamina, por sua vez, ela vai ser aproveitada pelo intestino.
E aí lá no intestino, o intestino utiliza a glutamina como fonte de energia, mas aí acontece transaminação e vai liberar em troca alanina. E aí o fígado ele capta a alanina e você já sabe, né, o que o fígado faz com essa alanina. Então, como vai ter muitos aminoácidos e muitos processos de transaminação e desaminação aqui no fígado, o ciclo da ureia, né, ele vai ser também intensamente acionado nesse momento de jejum, né, nesse momento de sinalização de glucagon e hormônios catabólicos, ok? A gente viu então a sinalização de glucagon nesse jejum, digamos assim, inicial, né? Então, de 8 a 12 horas de jejum e aí durando até mais ou menos a primeira semana, né? Os primeiros dias, primeiras semanas. O que acontece? Vai acontecer uma intensa proteólise para poder disponibilizar substratos, aminoácidos, né, para a gliconeogênese. E também vai estar sendo utilizado muito glicerol vindo da lipólise para poder gerar energia via gliconeogênese, ok? É isso que vai estar acontecendo nesse início de jejum. Só que depois o corpo começa a se adaptar àquela condição e o cérebro, que é um grande consumidor de glicose, ele passa a utilizar mais corpos cetônicos, porque eles vão ser produzidos em maior quantidade, vão ser distribuídos com melhor eficiência e também utilizados com melhor eficiência. E o cérebro ele diminui a utilização de glicose. Então, após uma semana, né? Então, uma semana, 2, 3 semanas, a quantidade de corpos cetônicos formada ela é suficiente para gerar energia para os tecidos. Então, é como se o corpo produzisse o tanto que vai precisar, né, para como fonte de energia. Então, isso vai perdurando até que não tenha mais gordura. Então, nessa etapa vai ficando muito tempo, essa etapa pode durar muito tempo, até que esteja se esgotando o tecido adiposo. Porque aí, quando acontece isso, a rota metabólica do jejum ela muda, né? Então, se o indivíduo já não tem mais reserva suficiente nem de lipídio, aí a proteólise ela vai novamente acontecer de forma acelerada e se isso daí continuar, o indivíduo vai vir a óbito porque vai degradar as proteínas realmente teciduais de vísceras, né, e de órgãos importantes para a manutenção da vida. Aí aqui nessa imagem que eu vou explicar é o que? Eu vou explicar como é que acontece então essa cetogênese, né? Algumas vias, né? Integrando aqui os tecidos, ver o que vai acontecer aí nesse momento em que o indivíduo já está há mais de uma semana em jejum e aí vai ter a intensa formação desses corpos cetônicos, beleza? Bora lá. Então, no fígado, o que está acontecendo? No fígado, não vai ter mais glicogênio, né, nesse momento, por isso que a seta aqui está tracejada. Então, não tem mais glicogênio para manter glicose. E aí, o que acontece? Aí, o fígado, ele precisa ficar utilizando os substratos, né, como glicerol, ó, ele fosforila o glicerol. Esse glicerol entra na gliconeogênese, entra na via glicolítica e aí sobe a via gliconeogênese para formar glicose. O fígado ele continua utilizando ácidos graxos como fonte de energia. Então tá aqui ó, no tecido adiposo, o triacilglicerol ele é mobilizado, ele é degradado. O próprio tecido adiposo utiliza nesse momento ácidos graxos como fonte de energia, mas ele também vai utilizar, né? Aliás, ele vai utilizar ácidos graxos como fonte de energia. A captação de glicose ela está diminuída e aí ele vai liberar muito o que? Muitos ácidos graxos para os tecidos e também para o fígado, né? E o fígado vai aproveitar, né? Vai utilizar, né, esses ácidos graxos aqui como fonte de energia e via beta-oxidação vai gerar muito acetilcoenzima A. E aí a acetilcoenzima A vai gerar energia aqui no ciclo de Krebs. Só que, como a gente já comentou sobre isso, nesse momento, ó, o piruvato que foi formado, né, o lactato, né, pode ser devolvido aqui, né, para o tecido hepático. A alanina, ela é muito formada no tecido muscular via proteólise, ó, proteínas que são degradadas, libera aminoácido, os aminoácidos são transaminados, os cetoácidos são utilizados no ciclo de Krebs e a alanina, ela vai
ela vai ser aproveitada pelo fígado para a gliconeogênese. Então, os substratos do ciclo de Krebs, né, especialmente o oxalacetato, que é originado do piruvato, ele vai ser muito desviado do ciclo de Krebs. E aí vocês sabem que o acetilcoenzima A, ele só entra no ciclo de Krebs quando ele se une ao oxalacetato, né? Porque precisa formar o primeiro intermediário, que é o citrato. Então, como tem muito desvio de oxalacetato para gliconeogênese, o que acontece? O acetilcoenzima A se acumula aqui nesse tecido hepático. E qual é o resultado? Cetogênese. Então, se acumula, vai formar os corpos cetônicos, a acetona, o acetacetato e o hidroxibutirato. A acetona ela é volátil, então ela é exalada pelo nosso pulmão, né, pelo nosso sistema respiratório, na expiração. E os corpos cetônicos eles vão ser aproveitados por quem? Pelo tecido muscular, vai ser um grande consumidor, músculo cardíaco, músculo esquelético, de corpo cetônico, porque a gente sabe que os corpos cetônicos, eles, quando eles são degradados, eles liberam acetil-CoA, então isso daí pode girar o ciclo de Krebs, né? E aí o músculo também capta a glicose, que vai estar sendo mantida via gliconeogênese, e ele vai utilizar aí como fonte de energia. Não tem mais glicogênio nesse momento, e os triacilgliceróis que são armazenados entre os feixes musculares também vão ser utilizados, né, gerando acetil-CoA como fonte de energia para o músculo nesse momento. E aí, se a gente for olhar aqui, né, não tá aparecendo, por exemplo, a proteólise, né, a proteólise intensa, né, ainda tem, né, porque no estágio jejum vai ter, só que não vai ser tão grande, porque agora tanto o cérebro, né, quanto o músculo, quanto vários outros tecidos vão estar utilizando o corpo cetônico como fonte de energia. Uma coisa muito importante para vocês saberem é o quê? É que o fígado, ele é um produtor de corpos cetônicos, então ele produz muitos corpos cetônicos, mas ele não utiliza corpos cetônicos como fonte de energia, nesse estado aí de jejum. O fígado, ele também vai produzir muita glicose, né, como vocês estão vendo, ele produz muita glicose para a gliconeogênese, mas ele não consome glicose como fonte de energia. O que é que o fígado consome como fonte de energia? Aminoácidos, né? Ele usa os cetoácidos dos aminoácidos como fonte de energia e usa ácidos graxos como fonte de energia, ok? O músculo, nesse jejum prolongado, né, que é um jejum de mais de uma semana, o músculo ele vai utilizar ácidos graxos, mas ele também vai utilizar corpos cetônicos, vai ter proteólise ainda, mas ela é bem menor do que no início do jejum, ok? E o tecido adiposo? O tecido adiposo usa os seus próprios ácidos graxos como fonte de energia, ok? Então, é isso que acontece, né, no nosso estado metabólico jejum. Vocês sabem que a gente sempre deixa nessas perguntinhas para vocês responderem, refletirem. Se tiverem dúvida, podem perguntar. Aqui são as fontes, né, são as referências de onde eu tirei algumas imagens. Então, essa última imagem, por exemplo, é do Nutrição Avançada em Metabolismo. Eu tirei algumas figuras, né, também do Ferrier, e a gente também usa o livro de Tratado de Fisiologia para complementar esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida pode entrar em contato.